Muito bem, estamos aqui no nosso canal Professor Rafael DS e hoje nós queremos falar sobre a morte, exatamente, gente, sobre a morte. Meu Deus, vou falar sobre morte? Sim, mas eu quero iniciar aqui esse nosso vídeo de hoje sobre esse tema lendo um texto de Freud, exatamente um texto intitulado Nós e a Morte, onde ele diz o seguinte: vamos falar sobre um tema delicado e perturbador. Claro, né, gente? Falar sobre morte, sem dúvida, é um tema delicado e perturbador. E ele diz o seguinte, olha, que se percebia assim como as demais pessoas lidando com a morte, como se fosse algo estranho, tentando eliminar sua percepção de suas vidas. Veja que é assim que as pessoas agem mesmo, né? Como se a morte fosse algo estranho e muitas pessoas vivem tentando eliminar sua percepção de suas vidas, ou seja, não falando sobre a morte, não ouvindo nada sobre morte, como se isso fizesse com que a morte deixasse de existir. Mas, gente, a morte é real, ok? Mas é assim que as pessoas atuam, conforme Freud está dizendo aqui, né? Que a morte é algo estranho. E detalhe, como é que a morte é algo estranho? Todo santo dia quase nós recebemos a notícia de que alguém morreu. Desde que nós nascemos, nós chegamos ao mundo tendo a consciência de que um dia nós vamos morrer. Mas como ainda assim, para algumas pessoas, falar da morte ou a própria morte em si soa como algo estranho e que as pessoas tentam eliminar de suas próprias vidas como se fosse algo irreal ou como se fosse algo que nunca fosse acontecer. Mas veja, ele continua dizendo o seguinte: a morte se faz presente, mesmo que ocorra a uma certa distância de nós. Quando, por exemplo, se tem notícia de algum acidente, como um incêndio, onde morrem muitas pessoas. E é verdade, né? Muitas vezes nós recebemos notícias sobre morte que estão acontecendo longe de nós. A gente ouve falar de quedas de avião, pessoas morrendo, nós ouvimos falar de acidentes de automóvel, onde muitas pessoas morrem, nós ouvimos falar de terremotos, nós ouvimos falar de tsunamis, nós ouvimos falar de vulcões e tantas outras catástrofes naturais, né? Tempestades, e não só isso, enfermidades, doenças, tivemos a pandemia que tirou a vida de tantas pessoas. Quantas notícias de morte não chegaram durante o tempo da pandemia? Pessoas que eram até não conhecidas, mas que estavam ali, né, sendo mostradas ali, pessoas que estavam sendo noticiadas como mortas, pessoas que a gente nunca tinha ouvido falar. Então veja, as notícias da morte estão sempre chegando a nós. Sempre se tem notícia de que pessoas estão morrendo. Sempre se tem notícia de que pessoas estão chegando ao fim de suas vidas. Mas veja, o que atinge mais a gente, como Freud vai falar aqui agora, conforme Freud vai dizer aqui agora, fica-se, porém, mais tocado quando falece alguém de nosso círculo de amizade. Ó, de nosso círculo de amizade. E detalhe, ele falou aqui amizade, mas e a família? Não fica. O que acontece com a gente quando a gente perde alguém da nossa família? Esses dias eu perdi meu pai. E isso mexeu muito comigo, nem eu sabia que eu ia ter ali a emoção que eu tive quando me chegou a notícia de que meu pai havia falecido. Mas faz parte da vida. A gente fica de fato comovido, a gente fica tocado, abala a gente emocionalmente. Isso é natural, gente. Isso é natural, nós vamos sentir mesmo. Seria pior, vamos dizer assim, se nós não sentíssemos nada. Quando alguém que a gente ama, quando alguém que a gente gosta chega ao fim da sua vida. Seria assustador alguém que é indiferente com a morte de uma outra pessoa, seja ela conhecida ou não, porque nós não sofremos apenas pela morte de quem nós conhecemos, ou seja, que é do nosso círculo de amizade ou que é do nosso círculo familiar, mas também sofremos quando falecem pessoas que muitas das vezes nós nunca ouvimos falar dela na vida. Esses dias chegou até nós a notícia de um menininho de 6 anos que foi morto pelas mãos da própria mãe. Ora, isso não mexeu com você? Mexeu comigo. Essa notícia com certeza mexeu com muitas pessoas, tocou muitas pessoas, porque apesar de ser alguém que a gente não conhece, as circunstâncias da morte certamente provocam em nós um sentimento, uma emoção. E é assim, faz parte da vida que isso
aconteça, não é verdade? E aí depois, após isso, o que vem, né? Quando principalmente nós perdemos pessoas que são do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizade, vem os sentimentos de luto, conforme Freud vai dizer, ó, os sentimentos são de luto, mas logo se encontra um motivo para tal ocorrência, porque como é comum do ser humano, né? O ser humano está sempre tentando explicar por que as coisas acontecem. E aqui ele diz, olha, a pessoa não se cuidou direito, não procurou um médico a tempo, ou então foi um castigo ou uma fatalidade, que são sempre as razões que a gente apresenta para a morte das pessoas, ou porque as pessoas morrem, porque não se cuidou direito, porque não procurou um médico a tempo, ou porque foi um castigo divino, não é? Ou porque foi uma fatalidade. As pessoas sempre estão tentando explicar as razões pelas quais elas são levadas a morrer, ou pelas quais alguém morre. Segundo a escola psicanalítica, continua Freud, pode-se observar que no fundo de cada um de nós não se crê na própria morte, nem sequer a podemos imaginar. Quando se tenta pensar como ela se dará, quem chorará por nós, se está participando dela como simples espectadores ou não, porque às vezes ficamos, né, pensando nisso, como a minha morte vai chegar? Tem gente até que diz, eu queria morrer assim, eu quero morrer dormindo, eu quero deitar e dormir e acordar morto. Que você não vai acordar, você vai estar morto, né? Mas tem gente que pensa assim, porque as pessoas estão muitas vezes preocupadas, né? Como a morte se dará, ou elas estão preocupadas, quem vai chorar por mim? Será que alguém vai chorar por mim? Será que alguém vai lamentar a minha morte? Será que alguém vai ficar pensando, eu morri, que porque eu morri? Né? Será que alguém vai chorar, vai ficar pensando, poxa, aquele fulano morreu, gostava tanto dele? Tem gente que se preocupa até com isso, gente, né? Se alguém vai chorar por ela depois que ela morrer, ok? Ou se vai estar participando dela como simples espectadores, porque é o que a gente prefere, né? A gente sempre prefere ficar como simples espectador da morte. Nós queremos ficar vendo apenas a morte acontecendo na vida das pessoas, sem pensar que um dia as pessoas é que estarão vendo a morte nos alcançando, chegando até nós, sendo realidade na nossa própria vida. Existe uma crença que só pensa na morte de outro quem é mau. Mas será que essa crença é verdadeira, gente? Pensar que só pensa na morte dos outros quem é mau? Fulano fica pensando, tem gente que acha até que quem fala na morte é mau, tem gente que sequer vai parar para ouvir esse vídeo, porque eu estou falando de morte, e quem quer ouvir falar sobre morte? Mas a morte, com certeza, é um assunto muito interessante. Pessoas muito sensíveis, continua Freud aqui, pessoas muito sensíveis e, portanto, melhores, como todos nós imaginamos, resistem a estes pensamentos, ou seja, sequer dão lugar para pensar em morte. Por quê? Porque elas são melhores, porque elas só pensam na vida, porque o bom é pensar só na vida, e eu quero saber de morte, eu quero falar de morte, eu quero pensar na vida, porque é a vida que é bom, quando a morte chegar, não é, e tal. Mas muitas pessoas sofrem exatamente por quê? Porque não sabem lidar com a morte, porque querem tratar a morte como se ela não fosse uma realidade pela qual todos nós vamos passar na vida, ok? Temos que ficar atentos a isso. Se eventualmente uma pessoa venha a falecer, passa-se a admirá-la como a um herói que foi capaz de uma façanha extraordinária, diz Freud. Então veja, Freud ousou aqui nessa sua conferência, datada de 1915, tratar sobre o assunto morte. Freud trouxe essas considerações e, claro, na teoria psicanalítica você vai encontrar muitas outras questões que vão te ajudar a lidar com essa temática, não é? Com essa realidade da vida que é a morte. O fato é que nós todos os dias, como diz um versículo bíblico, somos entregues à morte. Todos os dias chegam notícias de morte até nós e disso nós não temos como fugir. Principalmente em se tratando desse tempo onde nós temos aí, né, uma massificação dos meios de comunicação, onde a cada momento, a cada hora, informações e mais informações são geradas e muitas delas falam sobre o quê? Sobre morte. Falando sobre o morrer, sobre pessoas que morreram, sobre pessoas que estão morrendo. Então a morte faz parte, querendo ou não, do nosso cotidiano. E o que a gente tem visto é que muitas pessoas, elas param as suas vidas, ok? Elas simplesmente param de viver, mesmo estando vivas, por causa do quê?
por causa da morte. Você está vivo, mas está parando de viver por causa da morte. Ei, a morte não chegou ainda. A morte é uma realidade? Sim. Faz parte da vida? Sim. Somos entregues a ela todos os dias, como diz o versículo da Bíblia? Sim. Mas ela ainda não aconteceu. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está vivo. Se eu estou aqui falando com você, é porque eu também estou vivo. Nós estamos vivos. Pode ser, não sei quando você vai ver esse vídeo, né? E nem sei quando vai chegar a minha morte, mas pode ser que um dia você esteja vendo esse vídeo e eu não esteja mais aqui. Mas o fato é que a morte é uma realidade, sobre a qual nós podemos e devemos sim falar. Quantas não são as pessoas e tem curiosidade para falar sobre a morte, e muitas das vezes não falam porque ficam com medo de serem mal interpretadas, como diz aqui o texto de Freud, né? Sendo visto como pessoas más, perversas, que querem falar desse assunto ruim que é a morte, quando na verdade esse era sim um assunto sobre o qual todos nós deveríamos tratar com a maior liberdade, com a maior tranquilidade, porque a morte é uma realidade, a morte faz parte da vida de todos nós, e nos compete viver a vida levando em conta que a morte é sim uma realidade. Tem uma frase muito interessante, ela está em latim, que diz assim, olha, si vis vitam para mortem. Vou repetir, si vis vitam para mortem. E o que quer dizer esse trecho aqui? Se quer aguentar a vida, prepare-se para a morte. Se quer aguentar a vida, prepare-se para a morte. Eu também poderia dizer por mim mesmo, se alguém quer viver, prepare-se para morrer. Saiba que um dia o fim da vida vai chegar. Estamos vivos para morrer um dia, ok? A morte faz parte da vida. Um dia não mais existiremos nesse plano. Um dia não mais existiremos nesse mundo, ok? Um dia não mais estaremos aqui para viver essa vida. Tem uma outra passagem bíblica que eu acho muito interessante, que cabe aqui dentro dessa temática, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, e no versículo 25 e no versículo 26, que diz assim, olha, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Palavras de Jesus. Então veja, até Jesus, de alguma forma, tentou nos familiarizar com a realidade da morte. Então não trate a morte como se ela fosse algo irreal, não trate a morte como se ela fosse algo incomum, não trate a morte como se ela fosse algo do outro mundo. A morte é uma realidade, a qual todos nós estamos sujeitos, ok? Mas não viva preocupado com a morte. Ok? Não viva preocupando-se com morrer. Viva preocupado em viver. Porque a hora que a morte tiver que chegar, ela vai chegar. E como diz aqui a frase em latim, si vis vitam para mortem. Se quer aguentar a vida, prepare-se para morrer. Valeu? Se inscreve aí no nosso canal, se puder, compartilha aí esse vídeo, curta esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.